Olá, meus amores! Hoje voltamos a falar de ópera aqui no nosso programa. Mas não é uma ópera qualquer, não. É simplesmente uma das maiores e mais conhecidas óperas de todos os tempos na história da música. Carmen de Bizet, Georges Bizet, nascido em 25 de outubro de 1838 em Paris, na França. Seu pai era professor de canto e sua mãe era pianista. Ela foi sua primeira professora de música da vida, logo aos 4 aninhos de idade. E com 10 anos de idade, Bizet vai ingressar o Conservatório de Música da cidade de Paris. Em 1852, portanto, aos 14 anos, Bizet vai começar a trabalhar como estagiário, uma espécie de assistente do compositor Charles Gounod, que foi brevemente citado num dos nossos primeiros programas, caso vocês não se lembrem. Mas, enfim, aos 18 anos de idade, em 1856, Bizet vai participar de um concurso de compositores que premiava o vencedor com uma bolsa de estudos na Villa Médicis, uma das academias musicais mais importantes de toda a Europa, que se localizava na cidade de Roma, na Itália. E adivinhem só, é claro que o Bizet venceu o concurso. Primeiro lugar na cabeça, meu filho. Tá pensando o quê? Aqui não é brincadeira, não. Bizet venceu o concurso e no ano seguinte, de 1857, foi para a Itália, de onde retornaria apenas em 1860. Em 61, já de volta a Paris, ele descobre que um dos mais importantes compositores do século XIX, que já foi estudado aqui no nosso programa, vai fazer uma turnê em Paris. E adivinhem quem era esse compositor? Franz Liszt. Ele mesmo, aquele que a gente chamava de superstar da música erudita, um dos pianistas mais virtuosos de toda a história da música erudita. Muito bem. Bizet vai ter a honra de conhecer Liszt pessoalmente e vai ter o atrevimento de tocar uma composição de Liszt na frente do próprio compositor. E não é que Franz Liszt vai ficar embasbacado, vai ficar pasmo com o talento do jovem Bizet ao piano? É, gente, esse livrinho aqui da nossa coleção, é o volume 11, que vai falar sobre o Bizet, ele deixa muito claro que Georges Bizet poderia ter sido um dos maiores pianistas da Europa do século XIX. Mas, atualmente, ele é mais conhecido pela sua ópera. A primeira ópera de Bizet estreou em 1863 e se intitulava Os Pescadores de Pérolas. Foi um fracasso. Em 1867, estreia sua segunda ópera, chamada A Bela Filha de Perth. Mais um fracasso. Em 1872, a sua terceira ópera, Djamilé, também é um fracasso. Até que, em 1875, estreia Carmen, aquela que seria seu magnum opus. E então, O que foi que aconteceu? a ópera Carmen foi mais um fracasso na carreira de Georges Bizet. Coitado. Em sua estreia, a ópera Carmen recebeu uma enxurrada de críticas e foi taxada de imoral, vulgar e escandalosa. Foi somente com o passar dos anos que a beleza das canções e a polêmica da história foram conquistando os corações do público e se estabelecendo como uma das melhores óperas do mundo. Mas, infelizmente, o nosso querido Bizet não sobreviveu para assistir ao triunfo da sua obra.
Ele veio a falecer no mesmo ano de 1875, 3 meses depois da estreia de Carmen na Ópera de Paris. Porém, o legado de sua obra é simplesmente incalculável. O primeiro número musical que eu selecionei para vocês desta ópera Carmen é logo o Prelúdio, que pode ser que muitos de vocês aqui tenham ouvido. Ele é utilizado em diversas ocasiões, em diversos tipos de eventos, como, por exemplo, em corridas de Fórmula 1. Pois é, depois que já acabou a corrida, que já sabe quem é o vencedor, naquele momento em que eles estão dando banho de champanhe um no outro, né, para comemorar, toca-se o prelúdio da Ópera Carmen. Então, eu vou deixar aí para vocês o prelúdio na legenda do vídeo e gostaria de dedicá-lo especialmente à minha amiga Maria Eduarda Poli, que é fã número 1 de Fórmula 1. Poli, um beijo para você, minha querida. Bom, enfim, depois do prelúdio, abrem-se as cortinas e começa a nossa história. Essa história que no passado tanto desagradou a plateia, mas que hoje em dia é capaz de nos emocionar tanto. Querem saber que história é essa? Pois bem, vou contá-la para vocês agora. Senta que lá vem a história. A ação acontece na Espanha. Em uma praça, de um lado há um bar, onde soldados bebem, fumam e conversam. Do outro lado há uma fábrica de cigarros, cuja sirene se faz ouvir, anunciando o intervalo das operárias, que saem da fábrica para lanchar e descansar. Dentre elas, aquela que mais se destaca, a mais bonita, a mais atraente, é Carmen, uma cigana, mulher de personalidade forte, misteriosa, sedutora. Os soldados, então, atiçados pela presença feminina, atravessam a praça para flertar com as operárias. Todos com exceção de um, Dom José, que permanece sozinho no bar, bebendo e fumando. As operárias percebem isso e acham estranho, de modo que elas perguntam assim: quem que é aquele lá? Aquele que ficou sem ninguém no bar, sozinho, não veio conversar com a gente, não veio paquerar com a gente? Quem que é esse? Os soldados então respondem: ah, esse daí é o Dom José. Ele tem uma noiva, Micaela. Não que ele seja perdidamente apaixonado por ela, sabe? Mas ele até prefere assim, porque ele não quer se apaixonar. Ele acredita que o amor só traz malefícios, só traz prejuízos para a vida da gente. Então ele prefere evitar o amor, ele é contra o amor. A Carmen, quando ela escuta isso, ela dá risada. Ela fala: xiii, esse daí não entende nada da vida. A gente não decide quando vai se apaixonar, se vai se apaixonar, por quem vai se apaixonar. Não é a gente que escolhe, não é a gente que manda nisso. Não somos nós que temos poderes sobre o amor, mas o contrário. É o amor que tem poderes sobre nós. Então, por mais que esse cara queira evitar, por mais que ele seja contra, por mais que ele não queira se apaixonar, não adianta. Uma hora ele vai amar alguém. E quando isso acontecer, ele não perde por esperar. É neste momento, minha gente, que acontece o segundo número musical que eu selecionei para vocês, chamado L'amour est un oiseau rebelle. Traduzindo para o português, o amor é um pássaro rebelde. Mas esta canção é mais conhecida pelo apelido de La Habanera, o que é muito interessante, porque habanera é um ritmo musical típico da ilha de
Cuba, tanto é que ele vem da cidade de Havana, capital cubana, não é verdade? Havana, em espanhol, se escreve com B, pronuncia-se Habana, e habaneira vem da cidade de Havana, né? Como vocês podem deduzir. Este é um ritmo que mistura influências africanas e europeias e que era muito comum aqui na América, não é? Inclusive, lá no Vamos Falar de Música Brasil, eu cheguei a trazer para vocês uma habaneira da Chiquinha Gonzaga, chamada Sonhando, foi um dos nossos primeiros programas. Porém, na Europa, não era tão comum esse contato com ritmos miscigenados, não é? Por isso que esta música é conhecida como La Habanera, porque é uma ocorrência tão específica, tão pontual de um ritmo americano na música europeia, que não tem outros, entendeu? Não tem outros. Se você falar, La Habanera, todo mundo vai saber que é da ópera Carmen, porque não tem outra, entendeu? E, enfim, como o próprio título, o título oficial, né? L'amour est un oiseau rebelle. Como o próprio título já diz, a Carmen vai cantar sobre essa ferocidade do amor, sabe? Essa característica do amor não poder ser dominado, não poder ser domado. Ele não obedece a regras. Então, o amor é como um pássaro rebelde que você não consegue capturar. Você não consegue ter poderes, ter domínio sobre ele, porque ele sempre vai arranjar um jeito de voar, de escapar contra a sua vontade. É isso que diz esta música, não é? Olha, não adianta você fugir do amor, porque ele sempre vai te encontrar. E quando o amor te encontra, se você foge dele, você tá ferrado, meu irmão. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Bom, depois disso, acaba-se o intervalo, as operárias voltam para a fábrica, os soldados voltam para o bar e ficam conversando até que eles começam a ouvir um barulho muito assustador vindo de dentro da fábrica. É o barulho de uma briga que está acontecendo entre as operárias. Ninguém sabe direito por quê, também ninguém sabe direito como, mas uma delas aparece morta. E a culpa recai sobre Carmen. Ela vai dizer que não, que ela é inocente, que ela está sendo acusada injustamente pelo fato de ela ser cigana, mas não tem jeito. O capitão dos soldados ordena a prisão de Carmen e ordena que ela seja imediatamente conduzida para a cadeia. E adivinhem quem é que ele vai designar para essa função de conduzir a Carmen até a cadeia? É claro, Dom José. Porque, na opinião do capitão, Dom José é o mais incorruptível dos soldados. O único que não se deixaria seduzir pelas graças da cigana Carmen. Mas ele está enganado, porque no caminho entre a praça e a prisão, Carmen consegue seduzir Dom José. Na verdade, mais do que isso, ela não apenas o seduz, mas ela consegue fazer com que ele se apaixone perdidamente por ela. Ele fica louco, ele se apaixona completamente, irremediavelmente. E é aí que a Carmen faz a ele uma proposta. Dom José, se você me deixar fugir, eu juro que passo uma noite com você. Basta que você me procure lá na taberna de Dona Lígia Spástia. Diante de uma proposta dessas, Dom José não nega fogo. Ele deixa a Carmen fugir e inventa uma história qualquer para o capitão. Não, capitão, porque eu tentei impedir, mas ela foi mais rápida, mas ela me empurrou e não sei o que e tal.
Mas o capitão não acredita muito não, viu? Ele fica desconfiado de que os dois possam estar de conluio, mas de qualquer maneira, não tem como provar. Enfim, Dom José falhou com sua missão e merece ser punido. Agora, no lugar de Carmen, é ele quem vai ser preso por 2 meses. E durante esses 2 meses, a Carmen, que havia perdido seu emprego lá na fábrica, teve de arranjar uma nova maneira de se sustentar. E que maneira era essa? O contrabando. Ela vai se juntar a um grupo de contrabandistas que se escondia da polícia ali na taberna de Dona Lígia Spástia. Numa certa noite, Carmen e os contrabandistas estavam na véspera de viajar para fazer uma entrega de contrabando, quando surge na taberna um certo toureiro, o maior toureiro da região. Ele que vencia todas as touradas gloriosamente. O seu nome tinha fama, não é? Sua reputação o precedia. Ele era Escamillo, o toureiro, né? Ele chega assim na taberna com muito carisma, aquela coisa imponente mesmo, que você chega já como se fosse amigo de todo mundo, um velho amigo de muitos anos, dando tapinha nas costas, aquela pessoa que cativa todo mundo, sabe? Esse era o Escamillo, aquele que quando vai embora, todo mundo fica comentando, gostei desse cara, esse cara é bacana. Ele vai entrar na taverna de Dona Lídia Spástia para comemorar sua vitória e ele entra cantando o nosso terceiro número musical que eu selecionei para vocês. Votre toast, je peux vous le rendre. Ou seja, um brinde a vós eu posso vos render. Esta canção também não é muito conhecida pelo seu nome oficial, e sim pelo apelido de Le Toreador, ou seja, o toureiro, se formos traduzir para o português. Permitam-me que eu leia para vocês um dos versos desta canção que eu acho muito bonito. Veja só. Toureiro, em guarda, toureiro. Ah, toureiro, ah, toureiro. Sonhe bem, sim, sonhe em combate, que um par de olhos de mulher te observa e que o amor te espera. Não é bonito isso? Vejam só que coisa mais linda, eu acho lindo. É, minha gente, os toureiros também amam. Eu vou deixar aí na legenda do vídeo um link que contém uma gravação desta música Le Toreador. E vou deixar também um link de uma apresentação ao vivo no palco do teatro, numa ópera. Eu esqueci de falar, né? Mas na habaneira eu também vou deixar 2 links para vocês, de uma gravação e de uma apresentação ao vivo. Desculpa, eu acho que não lembrei de falar. Mas tudo bem. Vocês vão ouvir aí essa música do Toreador e vão perceber que um dos temas que ela apresenta já havia sido introduzido pelo prelúdio e agora é retomado no corpo da ópera. Ok? Então, vamos prosseguir com a nossa história, não é? Depois que o Escamillo, que é o nome do toureiro, depois que ele termina de cantar esse brinde, depois que ele conquista o coração de todo mundo que está naquela taberna, a Carmen já está completamente apaixonada por ele. Ela não pôde resistir. Ele era muito galante, ele era muito charmoso. Mas com ele não foi diferente. Ele também já estava completamente apaixonado pela Carmen até o final da música Le Toreador. Venhamos e convenhamos, afinal, que a Carmen, em questão de charme e de ser galante, também não deixa nada a desejar. Então ele chega assim para o ouvido dela e cochicha. Eu vou subir para o meu quarto.
e estou te esperando lá. E ele sobe. E a Carmen fica ali, só esperando para subir, quando de repente, adivinhem quem é que aparece? O Dom José. Pois é, ele havia acabado de sair da cadeia naquela mesma noite, depois de cumprir os seus 2 meses de prisão. E a primeira coisa que ele fez foi ir até a taberna de Dona Lídia Spástia para passar a sua tão sonhada noite com a Carmen. Porque nos 2 meses em que ele permaneceu encarcerado, ele não fez outra coisa senão sonhar com a Carmen. Só que a Carmen estava em outra já, né? 2 meses tinham passado, né, meu? Ela falou para ele, olha, eu te esperei naquela noite aqui, você não veio, agora eu não vou mais passar noite nenhuma com você. Ele falou, mas eu não vim porque eu fui preso. Dane-se! Isso aí é problema seu, não é problema meu. Entendeu? Tá certa ou tá errada? Tá certa, Ave Maria. Ela fazia de tudo para tirar o Dom José do pé dela. Mas o cara era insistente. Ele se humilhou para ela. Ele fez uma baita de uma declaração de amor para ela. E ela, percebendo que não conseguiria se livrar do Dom José tão facilmente, decide apostar alto. Ela abre o jogo. Ela fala, olha, Dom José, depois que eu fui demitida lá da fábrica, eu virei contrabandista. Você quer passar uma noite comigo? Então tá bom, eu passo. Mas tem uma condição. Amanhã, eu e o meu grupo de contrabandistas estamos saindo para fazer uma viagem para entregar um contrabando aí. Se você vier com a gente nessa viagem, eu me deito com você. Bom, num primeiro momento, é claro que o Dom José recusou. Afinal de contas, ele era um soldado. Ele não podia romper com a lei assim, dessa forma. Mas o que ele não esperava é que o capitão, lembra que ele tinha ficado desconfiado de que o Dom José estivesse de conluio com a Carmen? Então, desconfiado, o capitão seguiu Dom José até a taberna de Dona Lídia Spástia e ouviu quando a Carmen confessou tudo. Daí, ele chegou e queria prender todo mundo, todos os contrabandistas. O Dom José, então, foi obrigado a virar a casaca, porque ele não poderia conceber a ideia de ver a sua amada Carmen por trás das grades. Ele duela, né? Tem um duelo ali de espadas com o capitão, vence o capitão e foge com a Carmen e com o grupo de contrabandistas. Esquecemos de alguém? Eu não esqueci. Mas a Carmen, com toda essa confusão de capitão e fugir, acabou esquecendo do pobre do Escamísio toureiro, que esperou por ela a noite inteira lá no quarto e ela não apareceu. Bem, depois dessa viagem em que eles fizeram essa entrega de contrabando, Carmen, Dom José e os demais contrabandistas não podiam voltar para a taberna de Dona Lídia Spástia, porque agora o capitão já sabia que era lá que eles se escondiam e provavelmente ele ia colocar algum tipo de sentinela, alguma segurança, alguns guardas para vigiarem o local. Então eles se refugiaram nas cavernas à beira de um penhasco. A Carmen cumpriu sua promessa. Ela virou, digamos que, amante do Dom José, só que ela não suportava o Dom José. Ela não aguentava mais aquele cara. E ele, cada vez mais apaixonado por ela. Até que numa noite, a antiga noiva do Dom José, a Micaela, veio procurá-lo
lá naquele fim de mundo das cavernas, na beira do penhasco, para dar para ele uma notícia muito triste. Dom José, sua mãe morreu. A sua mãe morreu! Diante de tão triste notícia, Dom José é obrigado a sair de fininho do esconderijo para velar o corpo de sua mãe e poder se despedir dela. Porém, Carmen não iria perder essa chance. Ela finalmente estava livre daquele chato do Dom José. Portanto, aproveitou para também fugir do esconderijo e procurar o seu amado toureiro Escamillo. Ela havia escutado por aí que no dia seguinte haveria uma grande tourada na cidade e que o Escamillo iria participar. Então, ela vai atrás dele no alojamento dos toureiros e eles se encontram. Ela conta para ele por que ela não pôde se encontrar com ele no quarto aquele dia, como os dois haviam combinado. E ele a perdoa. Eles ficam juntos e passam juntos uma linda noite de amor. No dia seguinte, chega o dia da tourada e a Carmen decide se arriscar. Mesmo sendo procurada pela polícia, ela decide se misturar ali pelo meio da multidão e assistir ao amor da sua vida vencendo mais uma tourada. É um risco que ela corria, mas ela preferiu assim. E é aqui que acontece o quarto número musical e último número musical que eu selecionei para vocês da ópera Carmen. Este número chama-se Le Voici, Voici la quadrille, que significa aqui estão eles, aqui está a comitiva. Que comitiva era essa? A comitiva dos toureiros. Esse é um número que é cantado por todos os espectadores da tourada, portanto ele é cantado em coro, não é? No momento em que os toureiros vão adentrando a arena para se prepararem para as touradas, certo? E assim que vocês o ouvirem, vocês vão perceber que, na verdade, este número musical, esse tema é o prelúdio, só que cantado, não é verdade? Por isso, inclusive, que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou deixar aí na legenda do vídeo, novamente, 2 links. Um de uma representação ao vivo, né, desta cena nos palcos do teatro, numa ópera, e outro, uma gravação em estúdio. Mas, na verdade, essa música ela é mais longa do que os vídeos que eu estou postando aí. Essa música ela tem quase 16 minutos. É 15 minutos e 50 e poucos segundos. Mas eu vou selecionar apenas a parte que me interessa, que é o comecinho, que é aquela parte que mais lembra o prelúdio. Por mais que o tema do prelúdio, aquele ele volta várias outras vezes ao longo desses 16 minutos, mas de forma muito breve. Então eu falei, não vale a pena fazer eles ouvirem 16 minutos de música por causa de um trechinho que é o que me interessa, não é? Enfim, vamos continuar com a nossa história. Entram os toureiros, a tourada começa e adivinhem quem é que a Carmen encontra no meio da multidão? Vocês podem achar que é a polícia, que é o capitão, mas não. Ela encontra Dom José, que também estava aproveitando o tumulto da tourada para voltar para o esconderijo sem ser reconhecido. Quando ele encontra a Carmen por lá, ele fala, mas o que você está fazendo aqui? E ela perde a paciência. Aí ela despeja tudo em cima dele, tudo aquilo que ela tinha guardado, tudo aquilo que ela queria falar para ele durante todo aquele tempo e nunca teve coragem. Ela falou assim, olha,
Eu estou aqui porque eu vim assistir o amor da minha vida ganhar essa tourada. Sim, porque eu não amo você. Eu amo o toureiro Escamídio. Você, Dom José, você é um chato. Você é um mala. E ele, olha que homem que ele é. Ele luta com touros. E você é um soldado desertor. Você é um fraco, Dom José. Você é um fraco. Para você ter ideia, nessa mesma noite de ontem, eu passei inteirinha com o Escamídio. E ele é muito melhor do que você. Então, Dom José não se aguenta, explode de ódio, enfia uma facada no peito de Carmen. Ele é preso e o Escamídio, após vencer mais uma tourada, vai procurar a sua amada Carmen para comemorar. Mas acaba tendo que chorar a morte dela com o cadáver dela em seus braços. Fim. Acho que agora vocês conseguem entender por que essa ópera causou tanta polêmica em finais do século XIX. Mas vale ressaltar que, apesar disso, esta ópera não deixa de ser uma história romântica. Afinal, nós temos aí o principal ingrediente de uma história de romantismo: o amor impossível, a obstaculização da relação amorosa. Carmen e Escamídio se amam, mas eles não podem ficar juntos por causa do amor doentio que Dom José sente pela Carmen. Como eu já disse para vocês aqui outras vezes, nem sempre o final romântico é um final feliz, né? Existem dois finais tipicamente românticos. Um é feliz, o outro é trágico. E neste caso, é uma tragédia só. Chega! Falei demais. Ficamos por aqui. Um abraço no coração, beijos na alma, lembranças do Emílio.